Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 351. Tempos de ira. Medidas desesperadas. 2. Arg. Dezenas de guardas e civis em pânico gritaram no momento em que viram um exército de mortos-vivos marchando pelas ruas. O primeiro pensamento deles foi que eles estavam sob ataque pela segunda vez no mesmo dia. Forças foram imediatamente mobilizadas para cuidar do problema, mas para sua surpresa, embora os mortos-vivos estivessem se comportando de forma agressiva, eles não machucaram ninguém. Em vez disso, parecia que eles estavam procurando por algo ou alguém. Momentos atrás, eles receberam um relatório de uma explosão em um dos quartos do hotel e estavam a caminho quando se depararam com um exército de criaturas mortas-vivas entrando e saindo de todos os edifícios que podiam. Onde quer que fossem, eles viravam o lugar de cabeça para baixo. Mas os mortos-vivos não estavam sozinhos. Junto com eles estavam os lobos. No entanto, eles não eram nada parecidos com qualquer outra espécie que eles conheciam. Esses lobos tinham uma aparência frágil junto com a pele translúcida. O fato impressionante era que esses lobos aparentemente vivos estavam cooperando com os mortos-vivos e se comportando como cães de busca farejando em busca de algo importante. Eles imediatamente relataram a visão peculiar aos superiores, que informaram brevemente aos guardas para não fazerem nada. Segundo eles, Lord Shu os havia informado sobre sua operação de busca. Já que os guardas estavam colocando suas vidas em risco e Lord Shu, sendo o homem gentil que era, inventou uma forma única de patrulhar as ruas. Ao mesmo tempo, minimizando a perda potencial de vida dos guardas. Embora fosse uma coisa estranha de se fazer, ninguém suspeitava que Lord Shu fizesse algo que não fosse do interesse de Euporia. Enquanto todos acreditavam em tudo que Shu dizia a eles. Tudo o que ele dizia era besteira e uma fachada. Veja bem, no momento em que Ashton ficou sabendo do que Leon havia feito, ele contatou o único outro monarca com quem ele se dava bem para obter assistência e Shu o forneceu com prazer. Embora eu não possa ajudá-lo enviando pessoal para ajudá-lo na busca, vou encobrir seus rastros por minha conta e risco. Pense nisso como pagamento de suas boas ações anteriores. Vá em frente e faça o que for necessário façam. Ashton lembrou-se do que o monarca disse. Essa era a única coisa que Ashton precisava ouvir. Um momento depois, ele convocou todos que pôde para ajudá-lo a encontrar Ana. Todos os mortos-vivos e lobos Surati que estavam sob sua autoridade se juntaram à busca. Não era de admirar que todos estivessem enlouquecendo no momento em que viram a horda aparecer do nada. Eles pensaram que a explosão estava relacionada ao aparecimento dos mortos-vivos e imediatamente fugiram para onde puderam. Enquanto seus soldados vasculhavam as ruas, Ashton decidiu voar para o único lugar onde poderia encontrar o Tiga. Sua mansão. Ashton, acalme-se. Não tome decisões precipitadas. A raiva pode parecer um forte combustível para o seu poder, mas pode consumi-lo mais rápido do que qualquer outra emoção. Ponto. Oh, vamos lá. Diga algo. Astaroth continuou tentando obter uma palavra dele, mas falhou repetidamente. Ashton não falou uma palavra depois de dar as ordens aos soldados, e não parecia que ele iria falar tão cedo. Astaroth estava ciente da turbulência emocional pela qual Ashton estava passando. Por isso foi preciso acalmá-lo. Seu pensamento irracional lhe faria mais mal do que bem. Mas havia pouco que ele pudesse fazer neste momento. Caramba! Leon pode ter agido todo confiante até agora. Na verdade, ele estava contando suas estrelas da sorte quando o segundo monarca estendeu a mão para ele com seu plano. Se tudo corresse como planejaram, ao amanhecer Leon estaria no quinto assento e Ashton se tornaria um servo de sua vontade. Mas sempre que ele se lembrava do comportamento silencioso de Ashton, um arrepio percorria sua espinha. Durou apenas um momento, ainda assim, aquele momento fugaz foi o suficiente para fazê-lo duvidar de si mesmo. Oi Brat, por que diabos você fica se mexendo tanto? Jacqueline perguntou a Leon aborrecido. Não me diga que você está planejando desistir agora. Se estiver, deixe-me dizer o que farei com você. Jacqueline então apontou para o Tiga, que tinha hematomas em todo o rosto e corpo.
pois as roupas esfarrapadas protegiam o mínimo que podiam de sua dignidade. Ao seu redor estavam os cadáveres de seus guardas leais que morreram um após o outro em uma tentativa desesperada de proteger seu patriarca. Eu vou fazer algo tão desagradável que você vai me implorar para transformá-lo em polpa como ela. Jacqueline terminou sua declaração antes de servir um pouco de bebida e cuidadosamente entregá-la à pessoa envolta na escuridão. Senhor, a bebida que você pediu. Era o homem por trás de tudo. O mentor. Era seu plano fazer os radicais fazerem o trabalho sujo para ele. Enquanto ele só queria se livrar da influência que Ortiga tinha em torno de Euporia, seus planos acabaram falhando miseravelmente. Tudo graças a um obstáculo imprevisto e não havia nada que ele odiasse mais do que obstáculos em seus planos. Alto e forte, este homem de pele de bronze tinha uma sensação muito sinistra sobre ele. Uma característica particularmente notável era a falta de um olho. Além disso, ele também tinha um pequeno ferimento no pé direito que lembrava uma marca de mordida. O homem, Darjude, era careca como a maioria de sua espécie. Mas sua aparência musculosa era o que o tornava diferente do resto de seus irmãos e irmãs de Loran. Afinal, Gelorans eram conhecidos por sua aparência frágil e aptidão para mana. O que fez com que a maioria deles tivesse a bênção azul, mas não ele. Obrigado. Darjude pegou o copo e tomou um gole, antes de derramar o resto sobre a súcubo. Ana acordou sobressaltada. Sua cabeça estava matando e ela não conseguia se concentrar. Embora ela estivesse acordada, ela não conseguia mover um músculo enquanto estava deitada enquanto os homens olhavam boquiabertos. Porém, mesmo nesse tipo de situação, ela não perdia a compostura. Coloquem a isca fora, Darjude os instruiu, os peixes virão procurá-la, e então faremos um banquete. Mas não se esqueçam de deixar a isca apresentável primeiro. Um pouco de sangue deve atrair o pescar mais rápido. Parece que o peixe nos encontrou mais rápido do que o esperado. Isso seria divertido. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 352 Tempos de Ira. Medidas desesperadas. 3. Esta foi a segunda vez que Ashton visitou a mansão Zask. Independentemente disso, ele imediatamente notou a mudança de guardas ao redor do local. A mansão era mais vigiada, o que era de se esperar por causa dos radicais. Mas ele tinha a sensação de que isso não era tudo. Ele se dirigiu para o portão onde 4 guardas estavam com armas. Isso foi estranho desde a última vez, eles não tinham nenhuma arma com eles. Conforme ele se aproximava, os guardas o notaram e imediatamente se animaram como se estivessem vendo um inimigo se aproximando deles. A estranha reação deles solidificou suas suspeitas. Ortiga já havia informado aos guardas que Ashton poderia entrar na mansão quando quisesse. Portanto, se tudo estivesse bem na mansão, os guardas não teriam motivos para detê-lo. Desculpe, mas você não pode entrar na mansão. Os guardas informaram Ashton quando o viram se aproximando deles. Uma reunião de alto nível está ocorrendo e ninguém tem permissão para entrar. Por favor, saia ou seremos forçados a tomar medidas duras contra você. Ashton não prestou atenção às suas palavras e continuou andando. Lidar com um monte de notas D não foi uma tarefa difícil para ele. Você é surdo. Eu disse que você não tem permissão para o guarda gritou, mas cometeu o erro de colocar as mãos em um Ashton agitado. Antes que o guarda pudesse completar sua sentença, o mundo virou de cabeça para baixo quando ele caiu no chão. O ombro do homem foi deslocado, enquanto o braço que tocou Ashton foi esmagado além do reparo. O que? Enquanto o homem se debatia de dor, o resto deles ficou lá, congelado. Somente quando Ashton jogou o guarda ferido na direção deles, eles voltaram à realidade. 2 dos guardas restantes imediatamente se lançaram contra o intruso, enquanto o último informou aos outros sobre Ashton. Um momento depois, sirenes soaram por toda a mansão. Todos os guardas empregados pelos Asks correram para fora. Ashton não se importava nem um pouco com as sirenes. Na verdade, os guardas apenas facilitaram seu trabalho. Agora ele poderia eliminá-los em um movimento rápido. Quanto às 2 almas corajosas que se lançaram contra ele. Bem, digamos que encontrarão paz na vida após a morte.
Não era a intenção de Ashton matá-los. Ele só queria torná-los inúteis. Em vez disso, seu soco atravessou o torso deles, matando-os instantaneamente. Parece que eu superestimei a força deles. Ashton resmungou casualmente antes de limpar o sangue em suas mãos com as roupas dos mortos. Mas como você subestimou seu visão deixou os guardas restantes chocados. Eles ficaram petrificados, incapazes de dizer uma palavra, muito menos lutar e vingar seus companheiros caídos. Com um pensamento passando por suas mentes. Será que o homem na frente deles realmente atirou em dois guerreiros de grau D como se não fosse nada fora do comum? O que você está fazendo? Pare ele! Alguém gritou no meio da multidão, mas ficou em silêncio no momento em que Ashton voltou seu olhar para eles. Embora Ashton fosse capaz de lutar e vencer contra um punhado de guardas de baixo nível, ele não queria desperdiçar sua energia ou força com eles. Era sensato para ele conservar suas forças até o momento em que encontrasse Ana ou Otiga, pois tinha certeza de que Leon não era o único por trás do ataque. Ele era muito covarde para fazer qualquer coisa desse tipo. Diga-me onde Leon está escondido e não vou tocar em uma única mecha do seu cabelo. Ashton tentou negociar algumas informações com eles. Se não, então você já sabe o que vai acontecer com você. Ele esperou e esperou, mas ninguém abriu a boca. Parece que matar dois deles não foi suficiente para fazer os outros ladrarem. Eles precisavam de um pouco mais de motivação. Segure a respiração. O máximo que puder, Ashton murmurou antes de dar alguns cortes para si mesmo. Sua ação deixou os guardas confusos. Porque o intruso se machucaria. Eles estavam desnecessariamente com medo dele. Eles obtiveram sua resposta um momento depois, quando uma névoa vermelha jorrou das feridas de Ashton, em vez de sangue como eles esperavam. A névoa envolvia tudo e todos à vista. Logo os guardas começaram a sufocar. Ao mesmo tempo, suas peles queimavam como se suas entranhas estivessem pegando fogo. Eles ficaram estupefatos. Mas nenhum deles conseguia pensar através da dor contínua. Alguns momentos depois, seus uivos podiam ser ouvidos por toda a mansão. E ainda assim ninguém apareceu para ajudá-los. Você vai matá-los, não é? Isso depende deles. Ashton respondeu friamente. Ou o instinto de sobrevivência deles vencerá, ou eles morrerão enquanto se apegam a seu maldito senso de lealdade. Buxton, o chefe dos seguranças, que acompanhava tudo pelas câmeras, também ficou pasmo. De tudo que viu em sua longa vida, ele nunca havia encontrado alguém de seu calibre. Os guardas regulares não tiveram chance contra um monstro como ele. Diga a todos para recuarem e estabeleçam um perímetro ao redor do homem agora. Ele vociferou ordens. Eu mesmo cuidarei do filho da puta. Seu grupo de lutadores de elite seguiu Buxton enquanto ele saía correndo da mansão. Ele esperava salvar os guardas, mas quando chegou ao local, os guardas já estavam no chão. Alguns haviam perdido a vida, enquanto outros mal se agarravam a ela. Você. Por que você está atacando a família Zask? Você não se preocupa com o seu bem-estar? Buxton gritou à distância enquanto a névoa desaparecia lentamente. Meu bem-estar? Se o humor de Ashton estivesse um pouco melhor, ele teria rido de seu rosto. Você deveria se preocupar com o seu primeiro. Não quero brigar com ninguém. Leon, ele que estou procurando. Se você entregá-lo para mim, vou deixar o resto de vocês intocados. Ashton até usou, incite, para deixar o homem ver a razão por trás de suas palavras. Mas ele acabou sendo teimoso demais para ouvir qualquer coisa. Buxton atacou Ashton, afinal, ele estava confiante em sua habilidade. Ele não ia perder para qualquer um. Por que eu perco meu tempo tentando falar com eles? Ashton balançou a cabeça antes de fechar o punho. Com todos os seus genes ativos, ele era muito mais forte que Buxton. Algo que este último percebeu no momento seguinte. Ashton deu um soco na direção de Buxton. Buxton estava tão cheio de si que nem se deu ao trabalho de bloquear o soco de Ashton e deixá-lo cair em seu peito. O punho de Ashton acertou as costelas, mas desta vez ele teve cuidado de não enfiar muito fundo no peito de seu oponente.
Sangue jorrou da boca de Baxtin, quando ele foi jogado para longe pelo tremendo golpe. Seu corpo musculoso e tanquinho pairava no ar como se tivesse sido batido por um caminhão. Ele foi jogado em direção aos 5 ou 6 companheiros que trouxera consigo. Mas mesmo colidir com eles não o impediu, pois todos caíram no chão lamentando a dor do impacto. Para a convicção de Baxtin, mesmo com seus ferimentos, ele se levantou para enfrentar Ashton mais uma vez. Era irritante, para dizer o mínimo. Ashton não queria matar inocentes, mas a teimosia de Baxtin o fazia questionar a si mesmo. Mas antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, alguém começou a bater palmas não muito longe. Parecia que a pequena briga deles tinha alguns espectadores. Ashton olhou para cima e viu 5 pessoas paradas na entrada da mansão. Ele imediatamente reconheceu 4 deles: Leon, Jacqueline, Otig e Anna. Ambas as senhoras estavam sentadas em uma cadeira de rodas, mas Otiga não parecia em boa forma. Mesmo à distância, Ashton podia ver os ferimentos em todo o rosto. Sua atenção então foi para Anna, que parecia estar consciente, mas estava imóvel. Depois de vê-la em tal estado, todo o pensamento de deixá-los viver foi jogado fora de sua cabeça. Ele não se importava com as consequências. Ele ia matar aqueles desgraçados. Este será meu aviso final. Deixe-a ir, e talvez eu faça um trabalho rápido com você. Uau, esse garoto com certeza tem coragem. O homem desconhecido e musculoso zombou, no que diz respeito a deixá-la ir. O homem se agachou ao nível de Anna antes de olhar para ela com desejo. Acho que não. É raro ver uma sucubo hoje em dia. Como posso deixá-la ir antes de prová-la primeiro? Talvez eu deixe você nos assistir. Como isso? Sua Daju parou abruptamente quando foi chutado direto no rosto e arremessado para trás. Tanto Leon quanto Jacqueline ficaram chocados demais para processar o que aconteceu lá. O segundo monarca levou um chute na cara. Sem perder tempo, Ashton desfez as algemas de Anna e Otiga antes de derramar poções de saúde sobre elas. Mas no momento em que ele se virou para terminar o trabalho, Dajude já estava atrás dele. Seu bastardo! Foi um chute bem forte. Para um garoto como você. Ele rosnou antes de agarrar Ashton pelo pescoço e levantá-lo do chão com as 2 mãos, enquanto as 2 restantes estavam em volta da perna esquerda de Ashton. Vamos ver como você se sai sem sua maldita perna. Eu me tornei um Zombie capítulo 353 Tempos de ira, medidas desesperadas. 4. Ashton não lutou para se livrar das garras de Darjude. Nem um pouco. Porque ele iria. Darjude pode ter uma força anormal, mas Ashton não conseguia sentir um pingo de mana emanando de seu corpo. Ele era apenas mais um lutador como Jacqueline, o que significava que, enquanto ele tivesse a armadura de Hydra, ele ficaria bem. Tem certeza, você quer estar tão perto de mim? Ashton murmurou com uma expressão mortalmente séria. O que você fará se, digamos, seu plano sair pela culatra? Para surpresa de Darjude, em vez de tentar se libertar, Ashton se envolveu em torno dele. No momento seguinte, chamas preto-azuladas irromperam do corpo de Ashton, cobrindo-o inteiramente. O pequeno espetáculo de fogo não teria nenhum efeito em alguém como Darjude. Ele não era um ser de Grauber por nada. Ter alta resistência ao fogo era algo que se esperava de alguém de seu calibre. No entanto, mesmo sua alta resistência ao fogo não era páreo para o Elfire. Momentos depois de segurar Ashton, Darjude foi forçado a soltar quando suas mãos foram incendiadas. Ashton, por outro lado, não o largou voluntariamente. Mas Darjude teve que tirá-lo de seu corpo antes de pular para trás. Apesar de tudo isso, sua expressão permaneceu inalterada, algo que Ashton ficou surpreso ao ver. Ele é forte. Derrubá-lo mesmo com minhas habilidades seria difícil. Isso, meu amigo, seria um eufemismo severo. Darjude não era nenhum aluno da série B, ele era bastante forte. Apenas olhar para suas estatísticas fez Ashton repensar suas escolhas. Fazer escolhas precipitadas com o homem não iria voar por aí. Ele terá que bolar um plano adequado se quiser sair de lá. Como eu pensei, seus pequenos truques são bons. Não posso acreditar que ganhei uma cicatriz no meu corpo.
De alguém como você. Você me impressionou. Darju soltou uma risada histérica, mas no momento seguinte ficou estranhamente silencioso. Eu teria convidado você para se juntar a mim. Se você não tivesse estragado meus planos. Agora vocês três perderão suas vidas aqui, tudo por causa de suas decisões estúpidas. Darju assentiu e de repente Leon e Jacqueline jogaram algo na frente de Ashton. Antes que ele pudesse reagir ao ataque repentino, as granadas explodiram, liberando fumaça branca. Cortina de fumaça. Que barato, mesmo para alguém como eles. Ashton balançou a cabeça e usou a manipulação do vento para afastar a fumaça. O que aconteceu? Ashton tentou várias vezes, mas não conseguiu fazer nada. Foi a primeira vez que ele encontrou tal problema. Ele imediatamente verificou suas estatísticas para verificar se estava sem mana ou algo assim. Mas ele não estava. Havia bastante mana para ele usar, mas por algum motivo, ele não foi capaz de usar sua habilidade. Ele tentou outra habilidade, mas o resultado permaneceu inalterado. Assim, ele foi roubado de suas habilidades. Essa fumaça. O que Ashton pensou ser fumaça, era na verdade uma forma condensada do reagente que foi usado nele em seu quarto de hotel. Naquela época, ele não havia percebido, já que os efeitos não eram tão profundos. Mas desta vez, ele podia sentir o efeito posterior da fumaça. Ashton. Eu não me sinto muito bem. Ana murmurou antes de cair no chão. Ortiga já estava resfriada, então ele não sabia se a fumaça afetava ou não. Mas ele adivinhou que todos que respiraram a fumaça perderam suas habilidades. Se era temporário ou permanente, restava saber. A fumaça se dissipou lentamente e, quando fez, Ashton percebeu que ninguém estava usando máscara, exceto Leon. Não era surpreendente, considerando que Darju e Jacqueline não precisavam depender de mana para vencer uma luta. Apenas Leon o fez, portanto ele usou a máscara para protegê-lo. Desesperado, não é? Darju zombou dele, ser roubado de suas habilidades. Caramba, isso deve ter doído. Não se preocupe, eles voltarão mais cedo ou mais tarde, ao contrário de sua alma quando eu arrancar de você. Desta vez, Ashton não respondeu. Ele estava muito ocupado pensando em um plano de fuga para fazer qualquer coisa. Contanto que ele tivesse suas habilidades, ele poderia ter conseguido lutar contra Darju e Jacqueline, mas sem eles, ele não estava tão confiante sobre sua vitória. Se a vitória não fosse garantida, não fazia sentido travar uma batalha. Esse era o único pensamento em sua mente. No entanto, escapar com 2 feridos não foi uma tarefa fácil. Especialmente quando ele poderia facilmente ser dominado por 2 lutadores. Esqueça isso, garoto. Não há para onde você escapar. Darju estalou os dedos e dezenas de guardas de elite cercaram os 4. Este é o lugar onde você dará seu último suspiro. Ashton deu uma olhada ao redor e com certeza, os guardas que o cercavam não eram tão fracos quanto os de antes. Nem pareciam semelhantes. Eles estavam vestidos com roupas pretas, que cobriam todo o corpo, não deixando uma única abertura para que a fumaça os afetasse. Todos eles estavam prestes a romper seus níveis a qualquer momento. Ashton. Isso não parece bom, eu sei. Ashton cerrou os dentes em frustração por sua fraqueza. O problema não era que ele não tinha experiência em lutar sem mana. Afinal, ele passou a maior parte do último ano lutando sem depender de sua mana. Mas esta foi a primeira vez que ele foi forçado a lutar sem uma única habilidade sob a manga. Ele realmente queria saber como diabos eles conseguiram fazer isso, já que algo tão poderoso seria de alguma utilidade para ele. Mas agora, ele tinha que se concentrar em sair de lá com segurança. Felizmente eu usei a armadura antes de enfrentá-los, já que nem consigo acessar o inventário agora. Ele ainda tinha a armadura da Hydra ao seu redor, então tinha certeza de que levaria algum tempo para fazer qualquer progresso em matá-lo. Mas ele estava preocupado com Ana e Ortiga. Ele não podia lutar imprudentemente enquanto os protegia, especialmente contra tantos inimigos. Apesar de todas as probabilidades contra ele, ele ainda tinha uma maneira de revidar. Por enquanto, havia alguns.
seres vivos ao seu redor. Seres que poderiam ser usados como combustível para ele subir de nível. Hipoteticamente falando, ele poderia chegar ao nível 60 e então evoluir. Feito isso, era improvável que Daju ou Jacqueline fossem capazes de acabar com ele. Parece que vou ter que fazer isso à moda antiga. Ashton suspirou. Existem riscos, você conhece uma maneira melhor? Se você fizer isso, por favor, me diga. Terei o maior prazer em experimentar o seu método. Pare de gritar comigo, seu merda. Seja cuidadoso, sim mãe. Eu não esperava que você ficasse em silêncio assim que a festa começasse. Não me diga que você já desistiu. Daju encolheu os ombros. Vamos lá, é uma luta justa. Entre nós dois, ninguém tem nenhuma habilidade. Ashton sorriu ao ouvi-lo. É verdade que nenhum deles tinha as habilidades que você poderia ter. Mas as estatísticas de Dajude, juntamente com sua proficiência na luta, deram-lhe uma posição favorável. Até as hienas latem quando cercam um lobo solitário. Ashton suspirou. O que vai ser então? Vocês todos vão pular em mim ao mesmo tempo, provando quão fortes vocês são? Ou nós dois vamos brigar como homens? Vendo que Ashton havia desistido, Daju decidiu apimentar as coisas. Inicialmente, ele queria terminar a luta o mais rápido possível e depois se divertir um pouco com a Sucubo, mas as coisas tomaram um rumo interessante. Ele não estava planejando acabar com Ashton tão facilmente. De qualquer maneira, então ele fez o que achou que seria perfeito para fazer Ashton sentir como era o verdadeiro desespero. Tendo-se decidido, ele acenou com a cabeça e os guardas pularam na frente deles, formando um círculo ainda mais próximo ao redor de Ashton. Vamos torná-lo ainda mais justo para você, certo? Darju sorriu como o sádico que era. Não vamos atacar vocês juntos. Em vez disso, você terá que derrotar os guardas em um duelo de manopla. Duelo de manopla. As regras são bem simples. Um oponente irá atacá-lo e a luta começará. Daju explicou. Você os mata, então outro desafiante irá desafiá-lo, depois outro e outro. Até que você derrote todos eles. Se você conseguiu lidar com todos eles, então você lutará comigo. Mate-me e você está livre para sair. Parece justo, certo? Ashton podia ter uma expressão grave em seu rosto, mas por dentro, ele mal conseguia conter sua felicidade. Darju pode ter sido mais forte quando se trata de físico, mas ele não está nem perto dele quando se trata de inteligência. O filho da puta estava pensando que era seu plano, mas tinha sido o plano de Ashton o tempo todo. Ele queria lutar contra eles um a um para que pudesse matá-los de qualquer maneira que lhe conviesse subir de nível. Tudo bem por mim, Ashton respondeu quando seu corpo começou a mudar. Ele pode não ter suas habilidades, mas ainda tem uma arma secreta sob a manga. Transformação. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 354. Como é um Zombie-Wolf? Ao contrário da crença popular, a transformação não era uma habilidade. Foi apenas uma mudança na estrutura dos genes e células que permitiu ao usuário liberar o verdadeiro potencial de seu corpo. É por isso que, mesmo que seus links de mana estivessem obstruídos por alguma coisa, Ashton ainda poderia usar a transformação para ganhar vantagem nas lutas. Eu não me importo com você e seus truques sujos. Ashton resmungou friamente enquanto seu corpo começava a mudar rapidamente. Mas eu vou te derrubar. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Ashton ficou maior e mais largo. Embora ele quisesse desencadear uma transformação completa desde o início, acabou decidindo contra isso. Uma transformação completa em lobo zumbi alertaria Daju e ele poderia bolar planos para derrotá-lo observando os outros lutando. Por enquanto, Ashton decidiu começar com a transformação parcial de lobisomem e conforme os duelos progredissem e a dificuldade aumentasse, ele aumentaria a mutação de acordo. O cabelo de Ashton cresceu mais, até atingir o comprimento de suas costas. Garras negras brilhantes substituíram seus dedos pálidos enquanto seus caninos cresceram e ficaram maiores do que nunca. Ele não formou um focinho, mas desenvolveu um par de bigodes em suas bochechas pálidas. Seus ossos se reajustaram para torná-lo mais leve,
mais rápido e mais forte. Todas essas mudanças aconteceram em alguns segundos e, surpreendentemente, a armadura de Hydra também mudou de tamanho para acomodar o novo físico de seu usuário. Mesmo que a transformação não tenha sido completa, foi o máximo que Ashton já mudou de forma. Transformação. HM. Quanto mais eu conheço você, mais eu te admiro. Daju balançou a cabeça. Droga, eu realmente não quero matar alguém tão importante quanto você. Mas os radicais deixaram claro. Se eles querem que eles trabalhem para mim, você terá que morrer. Realmente uma pena. Assim que ele disse isso, um dos guardas misteriosos saiu do círculo para lutar contra Ashton. O guarda não perdeu tempo e investiu contra o adversário. Ashton se preparou para contra-atacar, mas o golpe nunca veio pela frente. Quando um dos guardas o atacou pela frente, outro guarda logo atrás de Ashton também se preparou para atacá-lo. Tradicionalmente, um duelo não começaria antes que os competidores entrassem em contato. Os guardas decidiram usar esse fato para atacar Ashton de surpresa e acabar com a farsa o mais rápido possível. Infelizmente, o que eles não levaram em consideração foi o extraordinário olfato e audição de um lobisomem. No momento em que o guarda atrás dele deu um passo, Ashton soube que o que estava à sua frente não era seu oponente. Mas ao invés de enfrentar o segundo guarda imediatamente, Ashton decidiu esperar o último momento possível para lidar com ele. O guarda balançou sua espada para Ashton por trás, pensando que ele tinha a vitória em seu bolso. Mas um momento depois, ele estava engasgando com o próprio sangue. Como inferno! Leon murmurou distraidamente enquanto o resto deles estava abalado. Apenas as expressões de Daju e de Jacqueline permaneceram inalteradas. Eles não ficaram surpresos. Eles já sabiam que Ashton tinha alguns talentos. Todo o propósito de lançar um duelo de manopla era revelar seus talentos para que pudessem tirar vantagem de seus erros quando chegasse a hora de lutar. Tudo isso com o pequeno custo da vida de seus guardas. Cook. K. Sangue translúcido estranho escorria pelas garras de Ashton enquanto ele perfurou o pescoço do guarda com suas garras afiadas como navalhas. O corpo do guarda estremeceu enquanto ele tentava desesperadamente respirar em vão. Ficou claro quem venceu o primeiro duelo. Mas o que Ashton fez em seguida chocou a todos. Até mesmo Darjude. Usando a outra mão, Ashton arrancou um pedaço da carne de seu oponente e o devorou sem hesitar. Depois disso, ele descartou o homem quase morto e ficou lá, pronto para enfrentar o próximo adversário. Só que desta vez ninguém se atreveu a se aproximar dele. Chá, você é o próximo. Darjude instruiu um dos guardas que relutantemente saiu. Ashton podia ver que os guardas não estavam sendo arrogantes em comparação com antes. O uso de um escudo por Chá era prova disso. Quanto a Ashton, ele flexionou suas garras e esperou. Os guardas eram fortes, mesmo assim o progresso de nivelamento de Ashton era lento. Nesse ritmo, ele precisaria consumir todos os guardas antes mesmo de desbloquear o próximo galho de sua árvore de evolução. Chá gritou alto e atacou como um titã louco. Ele estava planejando usar seu pequeno corpo para subjugar seu oponente com uma série de ataques rápidos e então deixá-lo sangrar. Um momento depois, ele balançou sua espada de energia bem no pescoço de Ashton. Ashton era grande, mas ágil. Ele rapidamente saltou para trás para evitar o ataque e no segundo seguinte, lançou-se direto para Chá, com suas garras à sua frente como uma lança. Suas pernas fortes deram a Ashton força suficiente para perfurar a carne do merdinha. Mas Chá conseguiu escapar com apenas um arranhão. Um arranhão sangrento e sem fundo. Ashton foi pego um pouco de surpresa. Chá era um lutador bastante capaz. Ashton fez uma anotação mental de sua capacidade. Seria bom ter alguém como ele ao seu lado. Seria uma pena perder alguém como ele. Só porque vou matá-lo, por que não ressuscitar todos eles? Não quero parecer ganancioso. 3 deles são suficientes. Darjude, Jacqueline e este sujeito. Uma escolha bem estranha, não vou mentir. Mas você faz você. Apenas certifique-se de sair daqui vivo e bem. Ao contrário de Ashton, Chá ainda pode acessar seu inventário, o que ele fez para usar uma poção.
A ferida era profunda o suficiente para não cicatrizar completamente, mas o sangramento havia parado. Uma vez feito isso, Shah mais uma vez atacou Ashton, mas desta vez ele teve cuidado de não baixar a guarda. Ele poderia ter esperado que Ashton revidasse, como tinha feito antes, mas Ashton tinha outros planos. Em vez de atacá-lo, Ashton continuou aparando seus golpes usando suas garras. Shah estava empurrando de volta. Ao observar Ashton recuar, os guardas começaram a torcer por Shah. Ele se sentiu um pouco mais confiante e deu tudo de si para romper as defesas de Ashton. Em poucos momentos, seus esforços foram recompensados quando Ashton tropeçou no cadáver do guarda de antes e caiu. Shah aproveitou a oportunidade e pulou em Ashton, planejando acabar com sua vida perfurando no coração. Mas antes que Shah pudesse executar seu plano, ele sentiu uma dor aguda no abdômen. Ele olhou para baixo, para ver uma espada perfurando seu estômago. Ashton não caiu por causa dos ataques implacáveis de Shah. Ele o fez por sua própria vontade. Para que ele pudesse pegar a espada do guarda que ele matou antes e usá-la para matar Shah. Shah desmaiou quando suas entranhas saíram de seu corpo, marcando o chão com seu sangue. Ashton se levantou, elevando-se sobre um Shah ajoelhado. O último abriu a boca para dizer algo, mas antes que pudesse, Ashton confiou na espada de Shah direto em sua boca, matando-o. Todos engasgaram de horror quando Ashton lambeu a espada manchada de sangue. HM. Ele não tem um gosto tão ruim. Ashton murmurou enquanto lambia a espada limpa. Próximo item, por favor, Ayo. Preste atenção no que você está dizendo. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 355. Como é um Zombie-Wolf? 2. Uma hora se passou. Ashton continuou lutando contra os guardas e matando-os quando teve a chance. No entanto, ele também não ficou ileso de seus ataques implacáveis. Quando alguém luta contra tantas pessoas, uma após a outra, é provável que perca a compostura e cometa alguns erros. Ashton não era muito diferente a esse respeito. Ele cometeu erros e, quando cometeu, os guardas estavam lá para lucrar com eles, resultando em ele sendo coberto de feridas da cabeça aos pés. Seus genes de lobisomem estavam fazendo seu trabalho, mas a cura que ele obteve deles foi mínima, embora tenha sido aprimorada pelo traço, Draconic Psique. Infelizmente, as feridas que recebeu não foram pequenos arranhões, que poderiam cicatrizar instantaneamente. Darjude e seus guardas devem ter feito algo para impedir que sua cura funcionasse. Não poderia ser veneno, já que ele era imune a qualquer tipo de veneno. Mas o que quer que fosse, estava funcionando. A essa altura, Ana havia recuperado a consciência, assim como Ortiga. Mas nenhum deles podia fazer nada também. A droga entorpecente administrada a eles por Darjude ainda estava desenfreada dentro de seus corpos. Eles não podiam fazer nada além de assistir Ashton sofrer enquanto mais um corte aparecia em sua figura encharcada de sangue. Próximo. Ashton gritou quando o último dos guardas caiu no chão sem vida. Mas no momento seguinte suas pernas cederam. Ele enfiou a espada no chão lamacento para suportar seu peso. O chão não estava lamacento quando os duelos começaram, mas conforme os duelos avançavam, o solo empoeirado se transformou em um pântano lamacento com o sangue de seus oponentes. Ele estava em má forma. Simplesmente usar o corpo de um lobisomem não seria suficiente, especialmente contra seu próximo adversário. Bem, não teria se ele não tivesse ativado secretamente a transformação de mortos-vivos sem alertar ninguém. Por que você desistiu e nos poupou algum tempo? Jacqueline zombou do estado patético de Ashton. Mas então eu acho que matar você me traria mais prazer do que simplesmente ver você morrer. Parece que você já esqueceu como nossa última batalha terminou. Ashton sorriu fracamente antes de se forçar a ficar de pé. Só porque usei uma habilidade naquela época, não significa que não posso bater em você sem ela. Ashton podia ver que as suas palavras haviam cavado fundo na mente de Jacqueline. Assim como ele queria que eles fizessem, alguém deveria lhe dar um prêmio por ser um grande ator. O que posso dizer? Tente passar 16 anos sendo pateticamente fraco. Você se tornará um especialista em agir como fraco.
Embora fosse verdade que suas feridas não estavam cicatrizando, a situação não era tão terrível quanto Ashton levou todos a acreditar. Draconik Psique, juntamente com a armadura da Hydra, quase lhe deu imunidade a ataques físicos. Os guardas eram realmente fortes, mas não eram fortes o suficiente para colocá-lo em um estado tão miserável. Agir fraco e ferido fazia parte de seus planos para fazer Jacqueline baixar a guarda ao seu redor para que Ashton pudesse cuidar dele o mais rápido possível. No que diz respeito ao seu sangue, era um efeito colateral de ativar a transformação dos mortos-vivos. Quanto mais ele ficava na forma de um lobisomem morto-vivo, mais manchas de sangue apareciam em seu corpo. Tudo o que ele fez foi garantir que os guardas o acertassem no local em que seu sangue estava prestes a estourar para dar a impressão de que os guardas o estavam machucando. Ele não tinha certeza se alguém cairia em seu ato. Mas os idiotas estavam ocupados desfrutando de sua miséria que se esqueceram de prestar atenção aos detalhes. Um erro pelo qual pagariam caro. Eu estava pensando em pegar leve com você. Mas não parece que eu precise. Jacqueline forçou um sorriso no rosto. Vou transformá-lo no pedaço de merda miserável que você é. Continue falando e eu vou. Jacqueline estava farto dos comentários arrogantes de Ashton. O filho da puta já deu um passo em seu túmulo, mas ainda estava latindo tão irritantemente quanto antes. Ashton jogou a espada de lado, esperando que Jacqueline lutasse usando os punhos, como da última vez. Para sua surpresa, Jacqueline tirou uma adaga de seu cinto e apontou para ele. Vamos começar cortando essa sua língua suja. No momento seguinte, ele se lançou para frente e balançou a lâmina com toda a sua força. Ashton usou suas garras para bloquear o ataque, apenas para receber um chute no peito. Ele estava cambaleando. Jacqueline decidiu continuar pressionando seu oponente como Ashton já estava em uma situação difícil. Era improvável que ele pudesse revidar com eficiência. Jacqueline atacou novamente. Ashton saltou para trás para evitar o golpe, mas Jacqueline foi um pouco mais rápido. A lâmina acabou tirando um pouco de sangue do ombro de Ashton. Assistir Ashton sangrar encheu Jacqueline de confiança. Ele continuou atacando e machucando Ashton repetidamente. Ele estava tão obcecado com a sensação que nem notou o sorriso de Ashton. Ele também não percebeu como seus ataques não estavam mais atravessando a pele de Ashton. Ele cortou Ashton mais uma vez, mas desta vez, o golpe não acertou. Onde diabos está aquele bastardo? Você não sabe, você nunca deve virar as costas para o seu oponente. Ashton sussurrou em seus ouvidos. Jacqueline se virou o mais rápido que pôde, apenas para ver que Ashton tinha crescido enormes asas de morcego em suas costas. Não só isso, seu rosto mudou completamente para o de um lobo e suas manchas de sangue desapareceram completamente. Quase parecia que ele nunca havia se machucado em primeiro lugar. Jacqueline recuperou a compostura e jogou a adaga em Ashton na tentativa de criar algum espaço entre eles. Ashton imediatamente pegou a adaga, antes de arremessá-la em direção a Darjude, que bloqueou o ataque com um dedo. Isso foi algum tipo de convite? Darjude perguntou severamente. Pode ser. Ashton respondeu com confiança enquanto apontava para Jacqueline com o polegar. Ele não conseguiria muito sozinho de qualquer maneira. Não estou dizendo que dois de vocês fariam alguma diferença. Darjude sorriu. Suas provocações são bastante eficazes. Mas temo que não posso quebrar as regras. Acabe com ele e então teremos nosso próprio duelo. Ashton deu de ombros e se virou, apenas para encontrar o punho de Jacqueline. O ataque surpresa deve ser suficiente para fazer Ashton cambalear. Infelizmente, Ashton não apenas pegou seu punho, mas também quebrou o dedo de Jacqueline com facilidade. Eu te disse, não disse. Posso derrotar alguém como você qualquer hora do dia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.